Oi pessoal, eu hoje estou aqui nesse cenário um pouquinho diferente, porque o cenário dos outros vídeos não tem uma luz muito legal de noite, então fica impossível de fazer vídeo ali, fica muito escuro, muito escuro. E eu hoje trouxe para vocês uma coisa que chegou no finalzinho da tarde, chegou pela Amazon. Daí eles enviam nessa caixinha assim, né, com o anúnciozinho aqui da Amazon Prime para a pessoa assinar, enfim, porque realmente tem frete grátis, né, e mais rápido, tudo para os assinantes da Amazon, enfim. O livro veio nessa caixa e o livro veio também, ele veio assim, ó, a caixinha abre, ela é assim, e veio nesse plastiquinho aqui, é este senhorzinho aqui. Na verdade é um garoto, né, porque ele foi lançado ano passado, é um garotinho com 1 aninho de vida, Truly Madly. Esse livro ele tá, enfim, gerando algumas... Ele, na época que foi lançado, né, ano passado, ele gerou algumas discussões, né, porque não só o romance da Vivien Leigh com Laurence Olivier é o tema central desse livro aqui, como também os problemas que a Vivien teve de saúde, principalmente o transtorno bipolar, que afetou assim de uma maneira gigantesca o convívio dela com o Olivier, o romance dela com o Olivier e o convívio dela com as outras pessoas também, né? Lógico, também foi afetado. É um livro que fala muito, mas muito, com muitos detalhes sobre os episódios de mania que a Vivien tinha. Logo assim que a parte de trás dele é assim. Ele é um livro, gente, ele não chega a ser um pocketbook, um livro de bolso, mas ele é um livro, ele é a versão mais econômica desse lançamento. Esse paperback, que se chama paperback em inglês, e aqui no Brasil a gente chama de uma edição básica, né? Uma edição econômica. Edição econômica, foi lançado esse ano. Esse bonitinho aqui que tá comigo, com essa capa, com essa foto de capa. Mas quando o livro foi lançado ano passado, ele foi lançado com uma outra foto de capa e ele foi publicado com capa dura, uma edição mais de luxo, mais luxuosa mesmo. Mas eu consegui essa versão aqui. Eu nem pensava, não estava pensando em obter esse livro, mas a Amazon, nas festas de fim de ano, né, no Natal, nessas comemorações de fim de ano, a Amazon traz muitas promoções, né? Então esse livro aqui saiu por R$50, saiu um preço muito bom. Infelizmente ele não tá mais esse preço, já tá, foi a minha, digamos assim, oportunidade, né? Minha oportunidade, porque ele já tá com um preço bem mais salgado, preço salgado, principalmente para uma edição simples. Ele é uma edição assim, ó. As folhas dele, diferente do livro da Barbara Stanwyck, que eu sempre levanto e minha cabeça fica cortada. Diferente do outro vídeo que eu fiz sobre o livro da biografia da Barbara Stanwyck, da Victoria Wilson,
aquele livro sobre a Bárbara, ele é um livro mais, apesar dele ser uma edição simples, ele é um livro mais bem elaborado no sentido, por exemplo, o miolo dele, diferente deste aqui, que é folha de papel jornal, papelzinho de jornal mesmo. No livro sobre a Bárbara, nós temos um papel, um miolo offset, que é um papel de miolo de livro com uma qualidade um pouco melhor. Nós sabemos que as edições de bolso, as edições pocket, essa edição aqui, ela é uma edição que você leva na bolsa com muita facilidade, sabe? Dependendo do tamanho, lógico, da bolsa, uma bolsa média, uma bolsa um pouquinho maior que essa aqui. Ele é um livro super leve também, prático de carregar, realmente para quem gosta, né, de versões físicas de livro, é uma ótima opção para você levar para uma fila de espera de um médico, para transporte público, trem, metrô, BRT, ônibus. Você quiser ler, abrir o seu livro lá e ler, ele realmente é um tamanho bem compacto, tá? Então eu achei esse preço de R$50 que a Amazon colocou de promoção de Natal, eu achei um bom preço para um livro importado, que a gente não pode esquecer que não é um livro nacional, né? Então os livros nacionais, por exemplo, se vocês forem lá nas lojas americanas, um livro nacional, edição simples, ele está saindo lá por R$ 9,90 ou R$ 14,90, que é um preço, realmente preço popular, né? Mas trata-se de um produto importado. Assim que eu abri o livro, eu me deparei com essa foto aqui. Belíssima. Eu já tinha visto na verdade, uma série dessas fotos logo assim que esse livro foi lançado, em 2022. É uma foto que não foi colorizada, é uma foto que realmente foi tirada cores, belíssima. Eu, inclusive, na minha opinião, essa seria a capa do livro. Mais uma vez, acho muito linda essa foto. Pra mim seria a capa. Toda suada, não reparem, tá muito quente. Hoje fez até um clima mais ameno. Mas enfim, gente, é um livro, esse livro é um livro polêmico. É polêmico, ele traz correspondências dos dois, sabe? Então, tem pessoas que não gostam muito desse tipo de conteúdo nos livros porque acham muito invasivo, né? Enfim, o Olivier com a Vivian, eles começaram um relacionamento lá para 1936, 1937. Em 1937 eles filmaram o primeiro filme deles juntos, chamado Fogo sobre a Inglaterra. Tem até uma fotinho aqui do pôster do filme. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em que ali explodiu o romance deles, né? Só que ambos eram casados na época. O Olivier era casado com a atriz Jill Esmond. Aqui o pôster do filme, mais de pertinho. E a Vivian era casada com o Lee Holman. E ambos tiveram um filho desse casamento. A Vivian com o Lee Holman teve a Suzanne, filha única da Vivian. E o Olivier teve o Tarquin Olivier com a Jill Esmond.
também filho único do Olivier com a Jill. O casamento dos dois é uma coisa assim bem, não digo polêmico, mas foi muito tranquilo para eles se separarem, porque tanto o Lee Holman quanto a Jill Esmond eram pessoas muito tranquilas. Lógico que eles sofreram, né? Isso aí não precisa nem comentar, né? Com certeza. Mas, por exemplo, o Lee Holman, ele era um homem extremamente tranquilo, mais velho que a Vivian. Ele sabia que a Vivian era uma menina muito jovem quando se casou com ele, cheia de vida, ela era muito vivaz, ela estava sempre em busca de aventuras na vida, não necessariamente somente aventuras amorosas, mas aventuras na vida. Ela tinha essa personalidade, esse espírito, ela tinha um espírito livre, e ele sabia disso. Ele se encantou com ela, e o que eu acho bonito do Lee Holman, de onde a Vivian tirou o sobrenome artístico dela, Vivian Lee, e permaneceu durante toda a vida, porque o Lee Holman nunca se preocupou com nada. Ele era uma figura muito amistosa, ele tinha uma aura de amizade em volta, sabe? Ele era envolto por essa aura de tranquilidade, de serenidade, de pacificidade. Ele era um homem muito, muito pacífico. Então ele nunca proibiu a Vivian de fazer nada na vida. Quando eles eram casados, de pouco tempo, a Vivian ela começou a fazer teatro na RADA, que é a Academia Real de Artes Dramáticas de Londres. É um dos maiores templos de teatro do mundo. E a Vivian começou a estudar teatro lá e logo despontou, começou a fazer apresentações teatrais. Ela estava ali, a partir do momento em que ela começou a estudar na RADA, ela se envolveu com a nata, a elite do teatro britânico, né? E ela, por sua vez, ela era de uma família de origem realmente bem abastada, né? Ela já vinha de uma origem de elite. Então, para ela, não foi nenhum choque de culturas. Ela já estava habituada a viajar muito, enfim, né? Falar mais de não sei quantos idiomas, ela era fluente em vários idiomas, por causa da educação que ela teve, né? Fruto realmente de uma família muito bem abastada. Eu comecei a ler sobre a Vivian através desse livro aqui. Esse livro, para quem quer começar a ler sobre ela, é um livro fabuloso. A Anne Edwards é uma grande biógrafa, não só da Vivian, mas de outras celebridades. E esse livro, ele pode ser encontrado facilmente na estante virtual. Eu paguei uns R$5 no meu. Já tem muitos e muitos anos que eu tenho esse livro. Ele é um livro usado, um livro de sebo. Aqui, ó. Mas ele está em perfeito estado de conservação, o miolo está íntegro aqui. Dá para a pessoa folhear à vontade. Não tem problema nenhum com ele. Aqui, perfeitinho. E para quem quer começar a ler sobre a atriz, essa
é a ótima opção super baratinha. Você encontra esse livro a partir de R$4, R$5, nessas condições aqui, assim. Eles normalmente vendem o livro numa condição muito boa. Essa editora Francisco Alves, inclusive, eu tenho mais 2 ou 3 livros dessa editora, dessa série aqui, a série Coleção Presença. Eu tenho da Lana Turner, tenho da Bette Davis, tenho de mais outros 2 grandes nomes aí. E um tempo depois eu consegui essa belezura aqui. Ele já está, inclusive, aqui descascou aqui. Já tem bastante tempo esse livro, que é a biografia que o Alexander Walker escreveu sobre a Vivian, que é uma das melhores também, uma das melhores biografias sobre a Vivian Leigh. Aqui a fotografia do Cecil Beaton, maravilhoso, fotógrafo. E este livro, ele é de 2004, vejam só, não sei se vai dar para ver aí, mas ele é de 2004. Eu estava fazendo jornalismo e eu já estava querendo escrever em blog, essas coisas assim. Eu comprei esse livro para poder melhorar os meus conhecimentos sobre a atriz e tudo. Tem até um marcador aqui. Eu fazia os meus estudos assim, tinha post-its que eu marcava. Aí, o que acontece? Em 2019 foi lançada essa biografia, Dark Star. Então, gente, esses 2 livros aqui, tanto este quanto este, são biografias extremamente recentes sobre a Vivian Leigh, o que eu acho ótimo, porque é sinal de que ela não está esquecida, ela está sendo lembrada. Eu acho que só falta aí um filme. Eu acho que seria muito legal um filme sobre a história dela. É uma história fascinante, é uma história que teve... Ela foi uma mulher de extremos, ela realmente era uma pessoa extremamente vivaz, uma pessoa com uma vivacidade muito grande. Infelizmente, o sofrimento do transtorno bipolar com a tuberculose dificultaram muito a vida dela, muito mesmo, inclusive a vida profissional. Ela teve uma dificuldade muito grande em se desvencilhar do personagem, da personagem Blanche, de Um Bonde Chamado Desejo, 1951, Oscar de melhor, segundo Oscar de melhor atriz. É um personagem muito complexo do Tennessee Williams. Ela foi dirigida pelo Elia Kazan. Foi complicado isso na vida dela, porque realmente ela viveu o personagem, ela viveu a Blanche de uma forma em que ela já estava tendo episódios de mania muito graves. Então, mergulhar num personagem como a Blanche, passando pelo que ela estava passando com transtorno bipolar, não fez nada bem para ela. Ela vivia numa época em que os pacientes de transtornos de personalidade levavam tratamento de eletrochoque nas têmporas. Então, o que acontecia? Assim como a Jeannie Tierney, que tem vídeo aqui no canal sobre ela, sofria de esquizofrenia, também foi tratada com essa tortura, né? Que isso é uma tortura, isso não é tratamento. Eletrochoque é tortura. Acabava com a memória da Vivian e com a memória da Jeannie também. Mas da Vivian, ela ficava acabada, a mulher ficava acabada, sabe, gente? Acabada. Só que tem um detalhe sobre a Vivian.
Vivian, ela fez muitas peças de teatro, ela se dedicou ao teatro de verdade. Ela fazia os filmes, e isso está presente aqui nesses livros que eu já apresentei para vocês. Documentário também sobre a história dela. Eu vou deixar os links, alguns links importantes aqui no comentário fixado aqui embaixo. Então ela fazia os filmes para poder ter uma renda, para poder impulsionar as produções teatrais da companhia Old Vic, companhia em que ela e o Olivier eram considerados eles eram a realeza do teatro britânico na época, né? Era o rei e a rainha do teatro, né? Eram os dois. E a história dela é uma história muito complexa por conta disso tudo. Só que depois dos eletrochoques, ela tinha uma sessão de eletrochoque, ou então ela tinha uma crise derivado do transtorno bipolar, e logo em seguida ela tinha uma apresentação. E as peças que ela fazia eram peças super complexas. Ela fazia muito Shakespeare, ela fazia os grandes clássicos do teatro, que realmente tem textos dificílimos, né? O que acontecia com a Vivian quando ela ia fazer? Vocês acham que ela ficava sem memória? Não, ela não ficava sem memória. Ela ficava exausta, cada crise que ela tinha, com gritos horrorosos, as pessoas que estavam ali presentes, ela saía de si, e as pessoas que estavam presentes eram extremamente ofendidas. Depois, e ela esquecia de tudo depois. Ela apagava, depois das crises, ela apagava, e quando ela acordava e voltava a si, ela tinha esquecido de tudo o que tinha acontecido. Então ela saía pedindo desculpas. É uma história muito triste, gente, muito triste. Ela realmente, com muita vergonha e com muita preocupação a respeito das pessoas, ela saía perguntando a quem estava próximo a ela durante as crises: quem foi que eu ofendi? O que foi que eu disse? O que foi que eu fiz? E ela chegava para cada pessoa a quem ela tinha atacado entre aspas, né? Porque ela tinha um transtorno, então realmente a gente não deve levar em consideração, né? Quando a pessoa tem um transtorno de personalidade. E ela pedia desculpas a cada um, ela comprava arranjos de flores lindíssimos, ela comprava um cartãozinho, escrevia com todo cuidado, e para cada pessoa ofendida ela pedia desculpas pessoalmente, com as flores, com os cartões. Então trata-se de uma história que contém muito sofrimento também. E este livro aqui é um livro que fala detalhadamente sobre, muito mais do que os outros, inclusive, sobre a deterioração, o nascimento do romance do Olivier com a Vivian e da deterioração desse romance. É uma coisa extremamente pungente, é de uma dor imensurável. Só quem tem um transtorno de personalidade, ou quem convive com alguém que tenha um transtorno de personalidade, um borderline, um bipolar, sabe o sofrimento que é. Então, no caso de Olivier e Vivian, a história de amor deles durou 25 anos, desde o começo, do iniciozinho. Houve a separação, né? Olivier se separou da Jill, a Vivian se separou do Lee Holman,
que ficou com a guarda da Suzanne. Para ela, ele foi um querido para ela durante toda a vida. O Lee Holman foi um grande homem para ela, um grande amigo, um grande pai para Suzanne também. 25 anos de romance, 25 anos que, infelizmente, não terminou bem, porque o Olivier, ele ficou exausto, porque ele convivia com ela, com as crises dela, e chegou uma hora em que ele simplesmente não aguentou mais. Então, ele estava exausto, porque ele presenciava, ele sofreu agressões também. Então, chegou uma hora para ele que não dava mais. Ele teve que sair de cena, ele teve que se retirar. Com muita dor no coração, porque ele amava ela imensamente. Mas, realmente, em 1960, chega aí ao fim o romance dos dois. Porém, a Vivian mantinha uma fotografia do Olivier na sua mesinha de cabeceira, levava para os camarins a foto dele. Ela idolatrava ele, de fato. Ele era um deus para ela e ele ensinou muita coisa para ela, principalmente da grande atriz que ela se tornou, né? E ele tem aí uma fatia muito importante, uma importância muito grande no desenvolvimento dessa atriz, né? E ela nunca deixou de amá-lo. Infelizmente, ela faleceu com 53 anos de idade de tuberculose. A Vivian teve uma tuberculose nos anos 40 e ela não tratou essa tuberculose até o fim. Ela não ficou todos os meses de repouso como deveria ter ficado. Eles moravam na época no castelo de Notre Abbey, castelo lindíssimo, que inclusive tem uma fotografia aqui no livro desse castelo. Nos anos 40, Notre Abbey era o ninho onde de Olivier e Vivian, e eles faziam grandes festas por lá, recebiam os amigos, recebiam todo mundo do teatro, todos ali. A Vivian era uma grande anfitriã, ela fazia questão de que todos se sentissem muito bem nos jantares que ela promovia em Notre Abbey. Notre Abbey aqui, assim. E nessa residência lindíssima, a Vivian cultivava um roseiral. Ela amava rosas. E ela, durante a primeira vez que ela teve a tuberculose, ela simplesmente chegou a completar 3 meses de refúgio, né? Ficou em isolamento e toda essa questão de não poder receber, nos 3 primeiros meses, não poder receber visita de ninguém. Mas chegou uma hora que ela não aguentou, porque ela não aguentava ficar presa. Ela queria sair, ela queria viver, ela queria a vida, né? Então ela saiu para o quintal da casa, para o quintal de Notre Abbey, para poder cultivar as rosas dela, que ela amava. Então ela acabou não completando o tratamento. Mais uma vez, aqui mais de perto, você vê que realmente é uma moradia de realeza, né? Uma coisa fantástica. O que aconteceu, gente?
Como ela não completou o tratamento de tuberculose, a tuberculose voltou no final dos anos 60 e ela veio a óbito, infelizmente. Então, eu com certeza vou fazer muito mais vídeos sobre a Vivian, porque é uma figura histórica, é uma figura que faz parte da história do cinema, é uma figura que eu admiro muito, é uma figura que me inspira muito, sempre me inspirou desde a infância, me inspirou muito, e eu decidi me tornar uma atriz depois que eu li a biografia da Vivian. Depois que eu li a biografia do Alexander Walker, mais uma vez aqui mostrando para vocês, é de 2004 esse livro, eu adquiri em 2004. Então, o que acontece? O que acontece aí na minha vida? Em 2005, eu ainda fazia faculdade de jornalismo, eu procurei um curso de teatro, eu procurei o teatro, porque quando você lê a história da Vivian Leigh e você fica sabendo do amor profundo e do respeito profundo que ela tinha pelo teatro, especialmente, não que ela não gostasse do cinema, ela gostava, mas o amor dela era o teatro, realmente. Eu particularmente fiquei completamente fascinada pelo universo do teatro e eu queria fazer parte desse universo. Então, em 2005, eu comecei a estudar teatro e hoje eu sou uma profissional graças a esta mulher. Foi ela que me inspirou, foi ela. E eu com certeza vou voltar com mais vídeos sobre ela no futuro bem próximo, até porque estou lendo Dark Star, e agora estou morta de curiosidade para saber dos detalhes do Truly Madly. Então, com certeza virão mais vídeos sobre ela, sobre Olivier também, né? Que é intrínseco, né? É uma ligação os dois. É impossível você falar de Vivian Leigh e não falar de Laurence Olivier, ou falar de Laurence Olivier sem mencionar Vivian Leigh. É impossível. Os dois estão conectados. Assim como eu estou conectada nessa grande figura da história do cinema e do teatro. E eu vou voltar muito em breve com mais vídeos sobre Vivian Leigh aqui no canal. Muito obrigada e até breve. Tchau!